Aquilo que já prevíamos finalmente aconteceu. Bento não é mais goleiro do nosso clube Atlético Paranaense e o destino Europa não. A Arábia Saudita, e até por isso vai entrar uma bela grana nos cofres do clube. Roda aí, Furacão, para falar sobre a saída, a despedida de um goleiro que deixou a sua marca na história do clube. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar sobre Bento, um cara que tem raízes, um cara que tem o respeito. Não tenho dúvida alguma que o torcedor atleticano é grato pelos serviços prestados. E o Atlético, se por um lado a gente perde um goleiro que é uma realidade em seleção brasileira, estará, acredito eu, na próxima Copa do Mundo. Infelizmente, ele deixa o Atlético em meio à temporada. A gente já sabia, o Atlético fez uma força tremenda na temporada passada para não perder esse jogador, quando a Inter de Milão veio atrás, quando o Benfica veio atrás, isso aí se tornou até um fato público, e outras equipes também sondaram o jogador, e Mário Celso Petralha colocou o negócio na mesa lá e falou: não, ele fica. E vai ser uma das maiores vendas da história do Atlético. E tem os números aqui para poder passar para vocês. Inclusive, algumas informações importantes em relação aos valores que não foram divulgados publicamente, mas de qualquer forma nós já temos acesso. Alguns outros repórteres, jornalistas divulgaram e a gente tem a confirmação de os valores que são realmente assombrosos, assustadores de forma positiva, é claro, né? Porque todo mundo aqui, eu não tenho dúvida alguma que você aí que está assistindo o vídeo, o conteúdo de hoje, acreditou que o Bento sairia do Atlético em algum momento e migraria para o futebol europeu, certo? O mundo que é o Bento. Ainda mais depois das grandes aparições com a camisa da seleção brasileira contra a Inglaterra e a Espanha, que ele fechou o gol, pegou demais. Foi pro futebol saudita, vai jogar com o Cristiano Ronaldo no Al Nassr, e aí eu vou explicar o porquê. Antes disso, galera, quem puder, dá aquele likezinho, se inscreve no Fala Cap, tá na área, quase 20 mil inscritos, hein, galera? E quinta-feira agora, quinta-feira mais conhecido como amanhã, nós faremos uma live aqui às 2 horas da tarde com 2 sorteios. O da Copa do Brasil, que o Atlético obviamente está inserido. Terminou o sorteio da Copa do Brasil, tem o nosso sorteio aqui. Sortearemos 2 camisas do Atlético. Essas 2 camisas vão parar aí na sua casa, né? Um para cada um. E você que ainda não sabe como participar desse sorteio para conquistar uma camisa, ou pelo menos para tentar, é só você entrar no Fala Cap Oficial no Instagram. Você vê o último post aí do feed que está fixado e seguir os passos. Um abraço para a galera da RM17 Multimarcas. RM Multimarcas, o meu parceiro Marinho. Você que não segue, siga. São as melhores camisas, chega em todo o Brasil, material de qualidade, entre outros produtos que eles comercializam por lá. E e-commerce, chega aí no conforto da sua casa, sem dor de cabeça, sem burocracia. Bota pra seguir, pode colocar aqui, Brubru. É isso aí, é @ do Marinho, meu parceiro. Então, quinta-feira, espero vocês aqui às 2 da tarde, tem live no Fala Cap. Gente, é o seguinte, talvez você que esteja assistindo esse conteúdo vai falar assim: Capela, eu não considero o Bento ídolo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Se a gente for traçar uma linha comparativa aqui, o Bento não conquistou os títulos que o Santos conquistou, por exemplo. Mas o Bento ainda assim, por mais que tenha pego um ano que o Atlético não foi muito legal a temporada passada, esse ano do centenário, mas pessoal, vem cá, a gente não pode esquecer tudo que o Bento passou com a camisa profissional do Atlético. Vou fazer um resumo rápido da história dele, até porque eu já conversei com o Bento sobre isso. O Bento tem raízes no Atlético. Ele chega ao Furacão com apenas 10 anos de idade. Ele passa por todo o processo de base. Categoria sub-15, ele vai para sub-17, ele vai para a Copa São Paulo, ele depois é promovido para o profissional, ele vira o 5º goleiro do profissional e ele só foi ter a sua primeira oportunidade em meio à pandemia. Ele estava atrás de Andrei, de Caio. Então assim, gente, ele esperou o momento, ele esperou o lugar certo e ele esperou a oportunidade. E quando a oportunidade veio, ele agarrou, cara. Ele pegou, ele abraçou e não largou mais. E ele se consolidou como um goleiro muito bom, um goleiro fora de série, um craque da posição. Me arrisco a dizer que no futebol brasileiro não devia nada pra ninguém. Colocou muito goleiro de outros clubes com muita história. Não vou falar aqui no chinelo, mas a ponto da gente traçar uma linha comparativa aqui e de acreditar que de fato o Bento poderia chegar a uma seleção brasileira como chegou,
merecidamente. Trabalhando firme, trabalhando forte. É um cara que eu tenho uma admiração muito grande, até pela pessoa que ele é, o pai de família que ele é, a forma como sempre tratou o clube com respeito, trabalhador. Inclusive, por mais que o Atlético seja um clube muito fechado, você percebia que o Bento era um cara que tinha uma proximidade, pelo menos de forma digital, com o torcedor. Usava suas redes sociais até para fazer a brincadeira da fumaça, da arquibancada, que entrava no campo, ele fazia sacanagens. Ele era um cara que entendeu o que era Atlético, justamente pelo tempo de casa. Ele absorveu a ideia da responsabilidade que lhe cabia, da liderança que lhe cabia e dos momentos decisivos, que eu não lembro aqui, eu não sei você que está assistindo, um lance decisivo que você fala, pô, aqui o Bento falhou. Quantos milagres, quantas defesas, quantas histórias que nós não temos aqui com alegria, com satisfação, com carinho, com respeito em relação ao Bento. Então era só um pequeno, não digo nem desabafo, mas só queria dar uma sublinhada aqui em relação a tudo que o Bento representa diante do Atlético. Da forma profissional que ele sempre foi, do momento que ele esperou, da oportunidade que ele agarrou, tudo isso, cara. Eu tenho um enorme respeito, uma profunda admiração por esse cara. E por mais que eu lamente a saída do Bento, eu tô muito tranquilo em relação ao Léo Link. Goleiro preparado, chegou o momento dele, vai ganhar uma sequência merecida, como ele vinha tendo a sequência da Copa América, que ele foi bem de fato. Então assim, eu não sei você torcedor, pra mim o Atlético não tem que contratar goleiro, nós somos uma verdadeira fábrica de revelar goleiros. O Mikael é um outro que pode ser reserva tranquilamente, quando for titular também de boa. Então assim, Bento, vá com Deus. Eu fico muito surpreso, porque nós temos aí o Bento indo para o futebol saudita, vai jogar no Al Nassr do Cristiano Ronaldo. O Bento falou para o Lúcio Martins, nosso repórter Fala Cap na Zona Mista, que o sonho dele era jogar no futebol europeu. E o próprio Bento já me falou isso em algumas oportunidades, mesmo fora do ar. Propostas chegaram sim, só que o Petralha é quem comandou e articulou toda a situação da negociação dele. Foi o Petralha que sentou, conversou com o Bento, com o seu staff e com os clubes que mandaram proposta. Ele bateu na mesa, entende que o futebol saudita, o Al Nassr, tem dinheiro e tá louquinho para buscar um goleiro do nível do Bento de seleção brasileira, uma realidade, acredito eu, na próxima Copa do Mundo, daqui a aproximadamente 2 anos. E o Bento foi contratado pelo Al Nassr. Meus amigos, é o seguinte, atenção. O Alisson, goleiro, que era do Internacional, no Liverpool, fazendo muito sucesso por lá, 2 Copas do Mundo no currículo, ele saiu do futebol brasileiro por 5 milhões de euros. 5 milhões de euros. O Bento deixa o Atlético por 18 milhões de euros. Mais que o triplo. Tudo bem que o futebol inflacionou, na época que o Alisson estava aqui, eram outros valores, era um outro tipo de negociação. Não tinha esse mercado gigantesco saudita que envolve muita grana, por mais que você na época tinha aí o futebol chinês, o próprio futebol europeu com bastante dinheiro, mas peraí, turma, 5 milhões de euros sai o Alisson e o Bento sai por mais que o triplo. Eu não estou comparando aqui os goleiros, só estou falando que o goleiro mais caro que saiu daqui de forma recente foi o Alisson, 5 milhões de euros. O Bento está saindo por 18 milhões de euros. Não é que ele não vale esse valor, mas é um valor que ele é inegociável. A proposta chegou para você canetar 18 milhões de euros. Meu Deus do céu. Tchau, obrigado. Assina, leva no aeroporto e agradece o Al Nassr eternamente. Porque dificilmente você vai ter um clube que ofereça isso por um goleiro, por melhor que ele seja. É a lei do mercado. 18 milhões de euros. Estamos falando de 107 milhões de reais aproximadamente. E o Atlético, que está com o freio de mão puxado, janela de transferências, não deve contratar muito, que quer segurar as contas, agora qual é a desculpa? Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. No último final de semana que eu estive aí em Curitiba, no jogo na Liga Arena contra o Ipiranga, Copa do Brasil, na estreia do técnico Martim Varini, algumas pessoas me procuraram, conversaram comigo, obviamente que em off, falaram, pô, Capelão não bate tanto na diretoria, o homem tá mal, tá debilitado, mas tá trabalhando, tá se esforçando. Eu falei, cara, uma coisa, outra coisa. Eu preciso ser justo com a minha audiência e não posso ser injusto também com a própria diretoria. Quando tem que elogiar, eu elogio aqui. Mas quando tem que criticar, eu vou criticar, gente, não tem jeito. E não é ser polêmico, não é querer like, não é isso. Eu só acho que a diretoria montou o time errado por ano do centenário, muitas escolhas equivocadas, e eu acho que você não tinha como segurar o Bento, cara. O próprio jogador queria voar. E é um atrativo também pro Bento jogar no Al Nassr, um dos principais clubes sauditas, por mais que a Liga Saudita não seja aquela coisa maravilhosa como na Europa,
Mas, turma, o cara vai jogar com o Cristiano Ronaldo, isso também pesa na bagagem. E o Bento já se despediu, 107 milhões de reais aproximadamente, essa negociação envolvendo. Tem uma outra coisa que eu queria dividir com vocês aqui, que ela é muito curiosa, velho. Ela é muito curiosa realmente, porque me chamou bastante atenção. Bastante atenção. Os valores aqui, que eu até tenho isso aqui separado que eu peguei. Tá aqui, tá? O Bento, essa é uma informação que eu não gosto muito de falar de salário de jogador, mas eu mandei uma mensagem de uma pessoa muito próxima ao jogador que me passou isso aqui, por isso que eu demorei um pouco para abrir a mensagem aqui no Zap. Me foi passado que o salário dele vai ser de aproximadamente 6 milhões de euros. Tá aqui, cara, 6 milhões de euros, claro que por ano. 6 milhões de euros por ano. Isso dá por mês aproximadamente 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Então, gente, eu não faço conta com o dinheiro dos outros, tá? O cara tá no direito dele. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo vai falar, pô, Capela, mas pô, o cara tinha um futebol europeu aberto para ele, foi para a Liga Saudita. Meus amigos, o cara vai ganhar 3 milhões de reais por mês. Vai jogar com o Cristiano Ronaldo, num futebol de menos pressão, ainda tá com o leque aberto com seleção brasileira, porque o próprio Dorival já o conhece, o Tafarel gosta muito do trabalho dele, os dois conversaram antes dessa negociação ser concretizada. Então, turma, Bento, muito obrigado por tudo, cara. Vai ser feliz, vai buscar sua independência financeira, vai resolver a sua vida, da sua família, dos seus netos, bisnetos, tataranetos, tataranetos. E as portas do Clube Atlético Paranaense, eu acho que eu posso falar por grande parte da torcida e até pela diretoria que não gosta quando o cara sai do clube e tal, mas as portas ficam abertas pro Bento. As portas não ficam abertas, as portas ficam escancaradas do Clube Atlético Paranaense para um cara que sempre respeitou, batalhou, trabalhou, esperou oportunidade, agarrou oportunidade, respeitou o torcedor, se posicionava, chamou liderança, foi importante e crucial em jogos decisivos. Então, Bento, máximo respeito. Não vou esconder aqui minha tristeza, que eu não queria que você tivesse saído, mas todo mundo sabia que uma hora isso ia chegar. Como chegou para o Vitor Roque, para o Bruno Guimarães, para o Renan Lodge, para o Rony, para tantos outros atletas que fazem sucesso vestindo as nossas cores. E você conquistou esse sucesso, você trabalhou por isso. Então, olha, todo mundo ganha nisso. O Léo Lin, que vai ganhar uma sequência e é merecedor. O Bento, que já fez uma exposição brilhante no futebol nacional e agora a seleção brasileira e agora no futebol saudita, com um clube que tem uma exposição de mídia grande justamente porque tem o CR7 por lá. O Atlético, que recebe uma bela grana, mais de 100 milhões de reais na negociação. E agora é aguardar para ver de fato se o Atlético tem um discurso mais conservador de não gastar tanto, mesmo no ano do centenário, e há necessidade para isso. É o momento da gente aguardar de fato se agora, com essa bolada que vai entrar nos cofres do clube, a diretoria vai entender que precisa colocar a mão no bolso, tirar o escorpião da carteira e contratar jogadores, porque existem muitas carências no elenco curto do Atlético que foi formado no ano do centenário. Então o vídeo de hoje é para destrinchar para vocês alguns valores, a saída oficial e principalmente para que a gente possa reverenciar Bento, que fez muita história e de fato vai deixar muita saudade para o torcedor atleticano. Beleza, galera? O que vocês pensam sobre isso aí? Foi uma boa negociação? Vocês acham que é isso aí? Dava para ter vendido por mais? Chegou na tampa? Foi até mais daquilo que a gente pensava? Manda aí nos comentários que eu quero ler o que vocês têm a dizer. E ó, mais tarde eu volto com um resumão do Cerro Porteño aqui, tá bom? Vocês vão entender tudo daquele adversário que nos espera no jogo dessa quinta-feira da Copa Sul-Americana. Jogo de ida dos playoffs, fundamental que o Atlético possa fazer uma grande atuação, inclusive com a presença do técnico Martim Varini no seu primeiro jogo internacional vestindo a camisa rubro-negra. Espero vocês mais tarde com mais conteúdo exclusivo aqui no canal. Bento, boa viagem, meu irmão. Sucesso para você, você é merecedor. Tamo junto, obrigado por tudo. Valeu.